Vinde, Santo, corações dos nossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu vou pedir para vocês continuarem de pé, mais um instantinho. Cristina, é de livre e espontânea vontade que você tem hoje? Sim. É por toda a vida que você começa comigo? Sim. Está disposta a receber os filhos que Deus nos enviar, lutando na lei de Deus e louvor? Sim. Lord, é de livre e espontânea vontade que você está? Sim. É por toda a vida que você me quer? Sim. Está disposto a receber os filhos da barriga e do mundo que Deus nos tem dado e educados na semente de Deus? Cristina, de ser minha esposa, te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Amando-te e respeitando todos os dias de minha vida. Deus me ajude a cumprir essa promessa. Prometo-me ser o meu esposo. Te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude a cumprir essa promessa. As alianças. Cristina, recebe essa aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roberto. Não, né? Recebe essa aliança, o sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a noiva? Forte, né, gente? A gente promete um para o outro, não é bonito não, hein? Nós estamos renovando essa promessa a cada dia, né? Cada dia a gente promete ser fiel, amar, respeitar. Então aqui há 29 anos. Eu sou o Betão. Eu sou a Cris. É o casal cristão. Ele é o autista da sua vida, né? Tem várias dessas. Nós temos a Júlia, que tem 27 anos, uma bênção na nossa vida biológica, né? Mas a gente, ao longo da nossa vida, Deus foi nos dando filhos espirituais no Brasil afora, né? Então, a gente é muito fecundo. Apesar de querer ter mais filhos biológicos, Deus nos deu a graça de ter a Júlia e falou, enough. Mas não é. Não, graças a Deus, até neto eu tenho, eu achei que eu ia ter, porque acho que eu nem quis casar. Mas até neto Deus já nos deu, 2 netas já. Vocês já viram bastante dessa vocação primeira, né? Que é a vocação à santidade. Deus nos criou para Ele, para voltar para Ele, para viver dele. Então essa vocação primeira a gente Como é que o bispo disse ontem? É a vocação do amor para o amor. Né? Essa é a nossa vocação primeira. Todos nós somos chamados a viver a vocação à santidade através do amor. Né? O amor é Deus que nos une. Né?
E nutrido pelo amor de Deus, a gente vive esse amor, seja onde quer que a gente esteja. Aí vocês viram também, segundo, o estado de vida. Né? Então, a gente, para viver a nossa identidade como pessoa, a gente escolhe, ou a gente é escolhido, para viver um estado de vida. Ontem a gente viu o Dom Damasceno. Imaginando ele lá esperando um ônibus. Coisa, mas. Foi na barragem lá, perdeu. Então a gente viu, né, essa vocação sacerdotal, a gente tem uma irmã aqui também, a vocação religiosa, O diácono, a vocação de leigos consagrados em comunidades de vida, aí, né? E as vocações do ordinário do dia. Ah, isso a gente vai falar disso, tá? E vocês também viram a vocação ao trabalho, ao estudo. Vocês já passearam por vários lugares aí onde Deus nos chama, Deus nos potencializa para estar nesses lugares, como médico, como nutricionista. quem gosta de exatas aí, levanta a mão. Ei, quem gosta mais de humanas? Quem é dos biológicos? Nessa área da saúde, da educação. Agora é interessante pensar que para o ordinário da vida, Deus nos dá a vocação, né? Você que gosta de exata aí, você nasceu com uma tatuada na mão, olha lá. Por quê? Porque brotou dentro dela, né? Não foi ela que foi atrás da matemática, não foi ela atrás da física. Foi a física que está dentro dela e brotou dentro dela. É uma vocação à vida ordinária mesmo. Nós precisamos o corpo de Cristo precisa de gente para construir casas, pontes, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar da biologia, cuidar do ecossistema. Deus suscita para o bem comum as vocações ordinárias. Mas, se Deus suscita em nós vocações para o ordinário da vida, quanto mais no extraordinário. No sopro de vida, quando estava seu pai e sua mãe, tendo a relação sexual mais linda da tua vida, que foi que te gerou. Ou não. A mais linda, mas para Deus a mais linda. Porque te gerou. Ali Deus soprou o dom da vida. E junto com esse sopro divino, veio a tua vocação. É desde a concepção que Deus pensou em você, como padre, como freira, como casal, como leigo. Deus já sonhou isso, está dentro da gente. Deus é atemporal. Ele sempre teve, sempre estará. Ele sabe de tudo, já sabe tudo que vai acontecer. Tudo, né? Então Deus sabe de tudo. E comigo foi assim. Eu nasci em São Paulo, nós somos da capital de São Paulo, né? Tem muita gente de São Paulo aqui. Somos equipistas. Somos equipistas. Não jovens ainda. Há 23 anos a gente é equipista. E eu nasci na paróquia da Pompeia, no bairro onde nasceu o ECC. O padre Afonso Pastore, fundador do ECC, era o nosso pároco. E eu conheci quando ele era pequeno. Né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu disse para ele que eu ia ser padre um dia. Eu disse para ele que ia ser padre, né? Ele visitava muitas famílias, né? E num dia, sempre trabalhando na questão vocacional, né? Eu disse para ele que eu ia ser padre, porque eu tinha esse instinto, essa vocação à paternidade, porque o padre tem essa vocação à paternidade. Mas ao longo da minha vida eu fui descobrindo que minha vocação era para a paternidade. Isso foi brotando dentro de mim. Eu fui entender, quanto mais eu ia chegando próximo de Deus, mais as coisas ficavam claras para mim. Só que nem sempre eu andei perto de Deus. Não foi o tempo todo da minha vida que eu caminhei com Deus. Eu era meio cristão Raimundo. Vocês conhecem ele, não? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu gostava.
Eu gostava de ir na missa, eu fiz o MAC, o Movimento da Amizade Cristã, eu fiz o encontro de jovens, eu fui crismado por minha opção, fui batizado primeiro dentro da minha paróquia, mas eu gostava muito do mundo. Né? Fiz esporte a vida inteira, joguei basquete dos 10 aos 22 anos, fui profissional de basquete por 2 anos, depois eu vi que minha vocação não era ser um jogador de basquete, mas eu precisava viver o ordinário da vida. E fui vivendo a minha vida. Namorei com uma menina da paróquia que eu era jovem, né? Que eu já fui jovem que você. E lá a gente fazia pastoral junto, a gente ia no hospital junto, na missa da quinta-feira. Enquanto isso, enfim, eu fui vivendo essa vocação, esse caminho para o matrimônio. Né? Mas dentro de mim tinha alguma coisa que dizia assim: eu não quero me casar com ela. Mas eu namorava por 9 anos já. Nós tiramos a virgindade um do outro. A gente vivia na casa dela sempre, a gente viajava juntos, os pais dela, e chegou uma hora e falou assim: e agora? Tá contando detalhe? Tá com ciúme, né? E aí, chegou uma hora da minha vida e eu falei assim: gente, eu vou me casar. Quem é advogado aí? Por ter curso de prazo, né? Não tinha. Passou, agora leva, né? Mais ou menos assim. Mas não era aquilo. Eu chorava. Eu ia na casa de um amigo meu, eu chorava. Porque eu não tinha no meu coração. Eu tinha desejo de viver o sacramento, de me casar, não tinha noção do que era, mas não era com ela, mas eu ia me casar com ela. Então eu aprendi lá atrás que o namoro tem que ter fim. Para eu fazer opção pelo matrimônio ou não, tudo bem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tudo bem, mas eu não sabia desse tudo bem. Para mim, comecei a namorar, viver o que vivi, tenho que casar. Mas o namoro é um aprendizado, um conhecimento que é importantíssimo ter. Né? E ali, 2 meses de casar, ela me chamou para a gente conversar e ela teve a coragem de dizer que ela queria largar esse partidão aqui. E aí, foi muito louco, porque a gente se separou, eu já não jogava mais basquete, foi o ano que eu mais fumei maconha na minha vida, porque aí fui pra balada, né? Aí eu já dava uns peguinhos de vez em quando, mas de vez em quando só. Né? E aí foi um ano de loucura mesmo. E dentro da loucura, uma certa noite, nós fomos dançar. Aí, eu vi a Cris na balada. Mas nossa balada era de dançar junto. E quando eu olhei pra ela, salsa, coisa chique. Dançando até hoje. Não tinha ar-condicionado, o pessoal fumava dentro do espaço, a gente levava a camisa para trocar, irmã, no meio da balada, a gente trocava de camisa e ela estava ensopada. Gente, a gente voltava para casa, suor e cigarro. Parecia um cinzeiro, né? Aí, eu tinha o desejo de namorar, mas como eu namorei, eu tinha o desejo de me casar, mas como eu namorei com a menina da igreja, com os jovens, etc e tal, e não deu certo, eu fiquei pensando, como é que vai ser para eu encontrar a minha amada? Existem mais ou menos, naquela época devia ter uns 6 bilhões de humanos na Terra. 3 bilhões, eu vou ter que conhecer 3 bilhões de mulheres para poder falar qual que é a minha. Como é que vai ser isso? E fumando maconha, então ficar mais louco ainda. Não entendia merda nenhuma. Até que um dia eu estou na balada e vejo a Cris. Uma merda de bobagem, todo mundo tá. Eu inclusive fiz uma agora, porque me deu uma caganeira, você correndo. Sabe o que ele chegava? Vocês quando chegam atrasados, então vou fazer xixi. Porque ele não estava chegando. Aí, gente, na balada, olha como são as coisas, como são a vocação, né? O padre disse ontem, né, Tom Damasceno, que
Eu estou dentro dele, né? Os missionários passaram lá e eu quero! Mas ele não tinha confabulado. E com a Cris foi a mesma coisa. Eu estava na balada, eu vi que ela estava dançando, e vi que ela, o feio que dançava com ela, largava ela e dançava com o outro. Falei, então não tem uma coisa mais séria, né? Aí, quando ele deu chega pra lá e foi pegar o verbo, eu fui lá e chamei ela. Olhei pra ela, falei assim pra ela, os mais velhos vão entender. Você me dá a honra da dança? Gente, naquele momento, brotou no meu coração uma verdade. Eu vou me casar com essa mulher. Mal sabia. Eu não sabia o que estava atrás daquilo, mas do nada, gente, foi uma loucura. Foi uma loucura. E lá eu falei assim, vou me casar com essa belezura. E você, Cristina? Eu não venho de uma família católica. Eu era bem atrapalhada, agora eu sou só um pouquinho. Eu estava ajeitadinha na gente, graças a Deus. Tive uma vida bem louca, bem promíscua. Com 14 anos eu já tinha transado, bebido, fumado, cheirado um pouco mais tarde. E essa era a Cris que ele conheceu, gente. Pensa a vozinha lá da Louvado seja o meu E aí, só que eu era, gente, muito vazia. Era um vazio dentro de mim que eu não conseguia viver. Eu não conseguia viver. Sóbria. Eu nunca estava sóbria quando eu ia sair. Ou eu tinha ou baseado, ou bebia, ou ficava em casa. Eu preferia não sair, porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas carentes. E foi essa Cris que ele conheceu. Só que Deus tinha um plano para mim também, bem que me deu Betão. De sorte, gente, quando a gente tem um homem de Deus. Vale por 10 mulheres de Deus. Infelizmente, gente, não sou nem feminista nem machista, tá? Um dos dois. Cada um tem o seu padrão. É que o homem, gente, ele é fértil sempre, né? Mas é assim mesmo, né? A mulher não é fértil, né? A mulher é. A mulher é assim, ó. Daí eu era mais ainda, né? Porque tinha um monte de complexos, um monte de coisa na minha cabeça. E quando o homem é de Deus, ele é tudo bom. E vai tudo dar certo. E ele é essa pessoa, vai tudo dar certo. O mundo está caindo. Vai dar certo. Não, vai dar certo. E aí eu conheci o Betão, né? Conheci a família do Betão, que é uma delícia. Minha sogra e meu sogro faleceu no ano passado, não né? E paixão da minha vida também. A minha sogra é minha mãe. Tenho mãe, mas ela é mais minha mãe do que minha mãe. Meu pai já faleceu, eu tinha 19 anos. Aí conheci a família dele, ele, o irmão gêmeo, gente, tem um pauzinho dele. O mais velho, a mais nova, os gêmeos, as novas, gente, um povo do bem, um povo feliz, um povo que todo mundo gostava de estar junto. Gente, meu sogro morreu. O homem, 84 anos. Eu tinha um irmão vivo, os amigos dele tudo morrido já. Tinha 300 pessoas no velório dele na segunda-feira. Vocês não têm noção. Hoje em dia, para muita gente, Deus está perdendo. Não era isso. Ele era um homem abençoadíssimo. E eu falava, gente, o que esse povo tem que eu não tenho? Né? Que alegria é essa? E aí eu descobri que essa alegria era Deus. E aos pouquinhos, não, foi uma boa. Quando eu conheci ele, eu fui na cartomante, né? Bom, gente, vocês quiserem, eu tô Vocês sabem o que ela falou? Ela acertou um monte de coisa, gente. E sabe o que ela falou pra mim? Que eu ia ter
esses amores antes de casar. E eu fui falar pra ele. O que aconteceu? Onde você foi? Eu fui na O cartomante. que ela te falou? Ela me falou um monte de coisa legal. Me falou do isso, aquilo, e ela me falou que eu tenho 2 grandes amores antes de casar. Então, nosso namoro acabou. Se vai ter 2, eu vou ficar esperando o quê? Acabou Sim, já. mas assim, não é? Falei, acabou, não vamos namorar mais, porque eu fiquei esperando. Eu sou o terceiro da fila. Aí você falou dele. Não é isso. De repente ele errou, né? Gente, é verdade. Tonta, né, gente? Ele errou. Tonta. E aí, gente, nós casamos, 1 ano e meio de namoro, já casamos, né? E aí? Ele com toda consciência, toda não, né? Com mais consciência do que era o matrimônio, eu sem nenhuma, mas com um desejo grande de dar certo, né? E o interessante é que, assim, a gente, apesar de não ter toda a consciência daquilo que queria, nem o padre que me escolheu também tinha consciência de tudo aquilo que queria, nem a irmã sabia que era para a vida dela, existia esse desejo. Né? Então, no dia do nosso matrimônio, o nosso matrimônio foi válido, mesmo sem ter toda a consciência. Por quê? Porque a gente queria por toda a vida. É uma coisa da gente, a gente queria. A gente era de livre e espontânea vontade, não tinha nada que nos prendesse. Nem o decurso de prazo, Nada, porque sabe o nada. que é? A gente queria se casar, a gente tinha essa consciência. E a gente queria ter os filhos de Deus nos mandasse. Né? Então, canonicamente, apesar de não ter toda a consciência do sacramento do matrimônio, a graça aconteceu ali. No dia do sacramento do matrimônio, nós recebemos em potência, toda a graça necessária para viver até que a morte nos separe. Deus ali soprou a graça, o teto da capela se abriu. Nosso Senhor viu ali os 2 miseráveis pedindo essa graça sacramental. E ali Deus confirma no nosso coração aquele desejo. O sacramento do matrimônio nada mais é do que o encontro de 2 miseráveis que se encontraram em determinado momento da vida, que se amam, mas um amor condicional. Nós somos fracos na arte de amar. A gente está tudo bem enquanto vem de lá o tudo bem. Deixa a minha amiga fazer alguma coisa que eu não gosto, automaticamente eu já me fecho, eu já não devolvo o amor, eu devolvo o mau humor, eu devolvo, não vou atender agora. É ou não é? Nós não temos a plenitude do amor. A gente tem pinceladas de amor. A gente ama, mas não ama. Né? O amor supremo, o amor que é capaz de dar a vida, só existe no de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Santíssima. Nosso Senhor amou sem que nós merecêssemos. Nosso Senhor foi à cruz sofrer por nós a paixão, morte e ressurreição sem que nós merecêssemos. É um amor incondicional. Não nos ama porque merecemos, mas ama porque nos ama. E aí, nós entendemos que o sacramento do matrimônio somos 2 miseráveis que, é verdade, a gente se ama, e é verdadeiro o nosso amor, mas ele é pequeno. Mas nós nos ajoelhamos diante do Senhor do amor e pedimos a Ele a graça sacramental. Senhor, eu amo a Cris. Eu estou disposto, mas eu preciso do teu amor. Então, o sacramento do matrimônio é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. É pedir a Deus aquilo que eu quero, mas não tenho. E aí a gente casou desse jeito, né? Aos trancos e barrancos, mas com muito desejo de dar certo. O Betão já estava voltando, né, à prática de Deus, assim. Eu enganei bem no comecinho, ia à missa, tudo, fazer as coisinhas e tal. Eu não sabia nem como espalhava na testa as coisas. Porque era que você ficava levando, o cara vai para lá, coisa complicada. Ele ficava, agora dentro. É ótimo. A batida, né? Roda. É ordenação, né? Você tem que gritar. E aí, gente, fiquei grávida. Falei, pronto,
Aí eu falei para ele, olha, nem me convida para ir na missa, porque eu começo sexta-feira já fica mal de ter que dar alguma desculpa. Aí, gente, que entra a gradualidade da fé. Ele percebeu que o meu tempo não estava igual ao dele. O que ele fez? Ele saiu de cena e começou a rezar, grupo de oração, pedir para Deus me converter. Né? Aí eu chegava do grupo de oração e ela estava lá vendo novela, né? Consumindo aquela sujeira, né? Assim, a gente vai se come alho. Se modelando. Todo mundo né? sabe que se come o alho porque vai transpirando o alho, né? Então ela ia transpirando a novela, né? Eu chegava do grupo de oração, cheio do Espírito Santo, né? E aí, gente, esse louvor dele, eu cada vez mais firme. E aí foi aos poucos, foi um processo mesmo. E a nossa, eu lembro que quando Deus o tempo inteiro quer nos resgatar. Eu lembro que a gente tinha no nosso quarto, vídeo cassete, né, no tempo de vocês, não só os que eu assim, mas a gente... Cassete é ótimo, hein? Mas tem... Não, cassete não, VHS. Não, mas a fita então a gente tinha no nosso quarto, então a gente casado já. A gente queimava um baseado juntos. Ó, tem maconheiro aí, pelo amor de Deus. Chega com essa história. Não é apologia. Não, vocês vão entender porque não é apologia. E aí a gente punha filme pornográfico para ter relação sexual. A gente vivia toda a mundanidade que todo mundo fazia, a gente vivia dentro da nossa vida. E aí nós fomos passar no nosso primeiro reunião de casados na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. É maravilhoso, fomos com um monte de amigos, tudo novo, e levando muito fruto. A gente acordava de manhã, que estava daqui a pouco eu ia para a praia, que estava na praia, aquela loucura, né? Porque não tinha polícia e tal, a gente estava em férias, não faço mal a ninguém, não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém, pode. E só que a droga não faz ninguém mal. A droga, ela libera as portas da maldade que estão dentro da gente. Quando a gente tem a consciência, a gente escolhe o que vai fazer. Quantas vezes já botou tanta coisa dentro de mim aqui, por conta da minha razão e da graça que eu tenho, pelo batismo, da crise, do sacramento, eu voltei atrás por conta da razão. A droga tira isso. Então a droga não faz ninguém mal, ela só libera o bicho que está dentro da gente. Está louquinho para engolir a gente por dentro. E ali, a gente estava jogando frescobol, porque a gente sempre gostou de esporte, a gente joga pra caramba, a gente gosta de esporte, jogando frescobol na praia, passava umas mulheronas pra lá e pra cá, e eu olhava, e o zóio ia lá, e a Cris, né, nesse mundo poluído que eu vivia, e a Cris com ciúmes, e brigava comigo, e aí eu fiz uma oração, ali na praia, de sunga e raquete no nome. Eu fiz assim, Senhor Deus, eu bem louco, Senhor Deus, se for para viver, vou falar exatamente como eu fiz, tá? Senhor Deus, se for para viver essa merda de casamento que eu estou vivendo, por causa da droga, o Senhor me para agora, me faz eu ficar careta, que eu nunca mais vou acender um baseado na noite. E Deus olhou a prece daquele miserável, cheio de alegria, me concedeu essa graça. Na hora eu fiquei sóbrio. O problema foi falar para os loucos que Deus tinha feito isso comigo. Nossa, que coisa louca! Não, por Deus, velho! E ali eu senti a mão de Deus. E ali eu entendi o que é temor a Deus. Temor a Deus é saber que existe um Deus que é o meu melhor. E eu tenho que temê-lo, não por medo, porque fora dele eu sou eu. E com ele eu posso tudo com ele. E ali eu senti a mão de Deus, temor a Deus. E ali mudei de vida. Ali teve uma metanoia. De fato, eu tinha uma caminhada, mas ali eu comecei a tomar posse. Aquilo meu. Não era mais a fé dos meus pais, não era mais o Padre Afonso Pastor, não era mais um encontro de jovens, mas a minha experiência com a verdade. Isso foi um processo de libertação da minha vida. E o meu demorou um pouquinho, mas eu vou contar para a gente falar mais, né? E Deus tinha falado com ele, não comigo, né? Então, gente, olha que ridículo. Eu fumava escondido. Pensa. Fumava maconha escondido. E aí, aos pouquinhos, aí eu fiquei grávida,
um pouquinho de noção para transformar na gravidez, mas achava que ia voltar. E nesse meio tempo, Deus me no retiro. Eu já estava interessada para saber que alegria é essa que eu tinha, até que a gente foi fazer um retiro de casal. E foi nesse retiro de casal, uma palestra, a última palestra, que falava sobre o servir a Deus, estar à disposição de Deus, que eu comecei a entender que a vida só tem sentido se for servir, no serviço. E aí, gente, depois de um tempo, eu descobri que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Então, como a gente viu ontem, né? O Dom Damasceno falou de novo, falou dos 3 sacramentos de iniciação, né? O batismo, a Eucaristia e a Crisma. Falou dos 2 sacramentos de cura. Vocês sabiam que a confissão é um sacramento de cura? Olha que pequenininho, né? A cura porque o pecado mata, adoece, né? Então, a unção dos enfermos e o sacramento da confissão. E os outros 2 sacramentos são serviço. Então, a nossa vocação ou é servir a Deus pela igreja, né, como consagrado, um padre, uma irmã, um religioso, ou missionário, ou a nossa vocação é servir a Deus pelo casamento e no casamento, né? Então, isso é algo que a gente queria ressaltar muito aqui. Você que tem a vocação ao matrimônio, o matrimônio se realiza nas pequenas coisas do dia a dia. Então, sei lá, a gente tanta coisa para colocar, deixa eu organizar a cabeça. Minha cabeça é bem... Vai, Cristina. Então, é que eu lembrei de uma situação que a gente faz parte das equipes, né? E a gente tem algo parecido com o de vocês, que não sei como é que vocês chamam, que o nosso chama regra de vida. Que é algo que você se propõe naquele mês, né? Uma pequena coisa que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu tinha operado o joelho, eu já operei o joelho um monte de vezes. Caí de moto, gente, 14 anos, caí de moto, arrebentei. E aí, eu estava com o joelho ruim. E o Betão parava a Havaiana 45 dele no meu lado da cama. Até o dia inteiro você parava ali. Eu parava. E aí, gente, eu ia sair da cama, eu tropeçava na Havaiana, gente, aí, depois de um tempo, a gente já era equipista, aquela Havaiana saiu dali, gente, foi uma regra de vida dele. Tirar a Havaiana do meu lado, por amor a mim. Então, gente, Como você sentiu quando você comprou a Havaiana? muito amado. Vocês estão entendendo? Nada é bobagem. Nada é bobagem. Ele adora limpeza, né? Eu gosto também, mas eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo para passar pano no chão. Mas ele, a gente tem cachorro, só cabelo, meu cabelo, ele fala, gente, a mulher não acha que cabelo é sujeira? A mulher faz assim, né? A gente gosta de gente, é muito. E aí lá vou eu passar o pano, né? Porque assim é branco, gente, tem essa ideia. E aí eu vou passar o pano, quando ele chega e vê que a cozinha está limpa. Eu me sinto amado. E é isso, o sacramento do matrimônio, ele se dá nas pequenas coisas, né? E uma das coisas que eu fui entender que a sandália incomodava era quando ela me mudou. Então, o dever de sentar-se que nós temos é um grande presente, né? Nós não sabíamos dialogar, a gente era só na acusação, né? Você é isso, mas porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. A gente sempre fazendo no outro, né? E Dois bicudos, né? Dois bicudos cheios de E a gente razão. nunca fala a partir do que eu sinto. Porque quando o sentimento ele é amoral, ele é atemporal, ele não tem valor. Eu sinto que quero. Agora eu faço o que eu quero porque eu sinto. Mas sentir raiva de alguém, por exemplo, eu quero sentir raiva
do Túlio, agora. E sorriso, então, quando eu sentir raiva. Por quê? Porque a gente sente, né? Então a gente começou a aprender a dialogar. E isso foi um dos maiores presentes que o movimento nos trouxe. A possibilidade de saber o que está na cabeça dela, não pela cartomante, mas nela, a partir daquilo que ela tem para nos trazer, o desejo de construir a nossa história moral. Nosso nível de sentar, esses casais que são equipistas também, quantas vezes a gente saiu do dever de sentar-se debaixo de lágrimas, chorando mesmo. Mas como é que a gente pode alcançar o outro, o coração do outro, se a gente não é verdadeiro, se a gente não está disposto a ouvir o que tem para dizer? Porque se a gente quer estar junto e quer construir essa história, precisa ser assim, sem acusação. Às vezes a gente acha que está abafando na relação, mas o outro está se oprimindo e não fala. Daqui a pouco a pessoa tem um AVC e morre, você nem sabe o que é. Porque a gente não sabe dialogar, e a gente aprendeu. Assistam uma pregação que a gente fez na Canção Nova, chama Betão em Crise, eles não têm mais vinho. Lição de casa para vocês, está no YouTube. A gente fala sobre técnicas de diálogo conjugal. Sem aprender a conversar, a gente não vai longe. A gente vai viver como que blindado, o óleo e a água, que é impermeabilizado. A gente não consegue ter no coração do outro. Então, o diálogo para nós, porque assim, a graça Deus quer dar. As talhas foram cheias para virar o vinho. O ordinário precisa acontecer para que o extraordinário aconteça. Então, imagina, a gente querendo se dar bem, a gente querendo ver o sacramento do matrimônio santo, e emprestando a Deus a nossa essência, imagina que Deus não faz na vida da gente. E a gente casa, muitas vezes, iludido, né? Iludido achando, eu não sei se é mentira a palavra, mas achando que o outro tem a capacidade de preencher o nosso desejo de amor. Né? Gente, não. Né? O outro não vai preencher o meu desejo de amor. Porque o meu desejo de amor é infinito. Então, se eu não tenho essa consciência de que o outro não vai preencher o meu infinito, e tudo bem, que só Deus é capaz de preencher o infinito, a gente, se não dá certo, separa. Posso falar? Várias vezes não dá certo. Todo casamento, quem é casado aí, levanta a mão. Quantas vezes o seu casamento não deu certo no último mês? Umas 10, no mínimo. Porque o matrimônio não dá certo. Porque nós somos diferentes, história diferente, sexo diferente. E a beleza é justamente essa. Eu vou casar, os jovens falam hoje em dia, eu vou casar, se não der certo, separa. Vai separar. Porque não vai dar certo. O casamento não dá certo. Dá certo. Não dá certo. E por que não dá certo? Não dá certo por causa do nosso egoísmo. Tem até uma passagem que a gente ia ler, acabou não lendo, mas que viraram para Jesus e falaram: mas Moisés não deu a carta de divórcio lá atrás? Né? E Jesus fala para ele: deu por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio, não era assim. Que Deus uniu, e se Deus uniu, o homem não vai separar. Não vai separar porque todas as vezes que eu não conseguir amar o Betão, Deus vai amar ele. Olha que o nosso catecismo fala sobre o casamento, sobre o regime do pecado. Todo homem e a mulher sofrem a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Essa experiência também se faz sentir nas relações entre o homem e a mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme e por conflitos que podem chegar à ódio e à ruptura. Isso acontece na lasca, né? Sempre para sempre. Aqui, né? Essa desordem pode se manifestar de maneira mais grave ou menos grave. E pode ser mais superada ou menos superada, segundo as culturas, as épocas e os indivíduos.
Tais dificuldades, no entanto, parecem ter caráter universal. Então, o catecismo está falando que é lá da humanidade. Né? Segundo a fé, essa desordem, que dolorosamente constatamos, não vem da natureza do homem, da mulher, que Deus nos fez bons, mas nem da natureza de suas relações, mas do pecado, a desobediência, lá na nossa mãe e nosso pai da mulher. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem, a primeira consequência, a ruptura da comunhão conjugal do homem e da mulher. Suas relações começam a ser formadas por acusações recíprocas. Né? Foi a mulher. Você, Foi o homem. Foi a serpente. Foi, né? Ninguém ali assumiu a culpa, né? Sua atração mútua, dom próprio do Criador, transforma-se em relação de dominação e de cobiça. A bela vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e sujeitarem a terra, é onerada pelas dores do parto e pelo suor do leão. Não obstante, ao lado da história, a ordem de sua criação subsiste. Deus a não vocação está lá. desiste de nós. Apesar de gravemente perturbado, né? A gente sabe disso. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Sem esta ajuda, o homem e a mulher não podem, olha o que o catecismo está dizendo, está sendo taxativo, imperativo categórico, como diz o padre Léo, não podem chegar a realizar a união de suas vidas, para a qual foram criados. Perícope, quem está com a caderno na mão aí, 1606 do Catecismo da Igreja Católica. E aí, gente, regime sobre, casamento sobre o regime do pecado. Então, você imagina o tanto de coisa que a gente trouxe para a nossa vida, para a nossa sexualidade, que esse é outro assunto que até as equipes, né, o padre Cafarel, quando teve a segunda inspiração, depois de 40 anos, ele sentou e falou, peraí, vamos ver o que ficou de fora aí nos estatutos para a gente contemplar. E uma das coisas que ele colocou foi a questão da sexualidade. Porque o que acontecia? A sexualidade, o matrimônio o sacramento do matrimônio, por ter a vida sexual ativa, ele sempre foi visto como um sacramento de segunda ordem. Antes do concílio. Né? A santidade era para freira, para padre, para celibatário. Por quê? Era visto como algo impuro. Tira a mão daí. Né? Mas se Deus fez, por que sujo? Tira a mão daí que é sujo. O pênis é sujo aonde? Desde quando a vagina é suja? Então, gente, o que aconteceu? Na segunda inspiração lá, o padre Rafael falou, gente, vocês precisam debruçar sobre a questão da sexualidade. Por quê, gente? O sacramento do matrimônio, ele se consuma, ele não é válido se não tiver o ato sexual. Então, o ato sexual, ele faz parte da nossa vivência matrimonial. E muitas vezes todo mundo fica assim, né? Não falo nada, né? Entre nós, as equipes de Nossa Senhora, super, vai falar de sexualidade. Olha que desafio. Né? E nós pegamos esse desafio na nossa mão para falar da sexualidade, porque a gente viveu muita dificuldade na nossa sexualidade. E esse é um testemunho rapidinho. Vai. Tá? Onde você vai? Ele mostrou aí o negocinho. E aí, gente, o que aconteceu? Aquela doida lá, né? Se converte. Pensa. Quero fazer tudo certo agora. E a igreja não, né? Algumas pessoas influentes na igreja passam muitas ideias erradas sobre a sexualidade humana. Né? E aí, os dois assim, né? O que a gente pode fazer? Minha mãe não pode, beijar não deixa. Assim, não. Fotográfico, não. E aí, apaga a luz, vira o santo para a parede. E aí, se você já deve conhecer, né, a teologia do corpo, do segundo, o Santo
estudar no João Paulo II. Se não conhecem, vocês precisam estudar esse documento, né? Falando da beleza da sexualidade e da genitalidade. Porque a sexualidade, todos aqui estamos vivendo, inclusive o irmão, o padre, que a sexualidade é o meu sexo feminino ou masculino de me relacionar com o mundo. Então, eu me relaciono com o mundo como mulher. E assim eu estou exercendo a minha sexualidade. Agora, cada estado de vida tem a sua forma de viver a castidade, né? Nós, como casal, somos chamados a viver a castidade, né? O que é a castidade no casamento? É a fidelidade, é o respeito. É a incontinência, né? Continência é conter, né? Incontinência, por exemplo, você está mijando lá, está com incontinência urinária. Então, é vazão, né? Ou seja, nós somos chamados a viver a nossa incontinência na relação sexual. Né? É viver sadiamente a nossa genitalidade, né? Na sexualidade, viver a genitalidade. E aí, gente, aquelas loucuras todas na minha cabeça, um tempo depois que na minha época isso não era muito comum, eu fui descobrir que eu tinha uma doença psíquica que é a depressão, a ansiedade, é algo doente, não era algo, uma tristezinha, não, algo grave. E aí... Eu não tinha nada disso. Até eu descobri que era isso. Até eu descobri que a gente estava doente também, demorou muito, né? Porque sereis o homem desde a sua mãe, seu pai se une à sua mulher e se une à sua carne. Logo, se ela está doente, o problema é dela. Não. Por muito tempo o problema era dela. Você tem que entender isso através da minha vida em Deus, que o problema era nosso. A doença dela era minha também. É muito comum, né? Uma outra. Estou bem, tudo funciona, as meninas querem. E aí, gente, foram anos não sem ter relação, mas não querendo ter relação. Então, era muito difícil para mim, era muito difícil para ele, e a culpa era minha, então eu ia lá. Lógico, né? Aí eu ia lá, ia no médico, no psicólogo, no psiquiatra, no Sexólogo. ai, gente, na hora que eu falei, não, gente, só não quero. Até que um dia, num desses dever de sentar-se, eu virei para ele e falei assim, eu acho que é melhor a gente separar. Porque eu não tenho, literalmente, o que você quer que eu te dê. Não consigo. Eu não consigo ser essa mulher que você quer que eu seja. Aí eu sentei no chão da cozinha, pus a mão na cabeça e chorei. Chorei. E falei mais. Eu falei, muitas vezes eu me sinto violentada. Porque eu sei que esse é o meu dever de mulher, né? Porque quando eu fui casar, minha avó falou, minha filha, nunca diga não pro seu marido, viu? Porque senão ele vai me procurar fora de casa. Oi? Meninos, por favor, né? Nós podemos sim dizer não aos nossos maridos e continuar amando, e continuar respeitando, e continuar abraçado. Porque quando isso acontecia, que eu falo que eu dava tapa nele, ele virava para o outro lado e dormia. Eu falei, não, mas eu só não quero ter relação. E eu só queria ter relação. Simples assim. Porque a gente não viveu a castidade a gente não viveu a castidade no namoro. E a castidade... Namoro e antes do namoro. Na vida. Começamos a viver a castidade depois de casados. Vivemos a castidade. E quanta porcaria a gente trouxe para nossa vida. E aí, aquela frase... Como a gente sofreu por conta das nossas escolhas erradas? Quantas vezes eu estava tendo relação sexual com a minha mulher na nossa cama, pensando, como é que será que era com olha a cabeça da gente do pai. Será que com ele, né, pensando nas vezes que ela tinha relação com outras pessoas, será que com ele era diferente? Será que ele fazia ela mais feliz sexualmente? Será que ela não quer ter relação comigo porque eu não sou tão bom quanto eu sou? Olha a loucura que a cabeça da gente faz. E aquela frase é famosa. Uma frase ainda. A castidade.
Você mostrou atitude. Eu vou ser aquela hora. Aquela hora que A castidade, São João Paulo nos disse o seguinte: a castidade é uma força que protege o amor contra o egoísmo e a agressividade. A castidade é uma força que protege o amor contra o egoísmo e a agressividade. E então eu, o jovem de igreja, fui começar a aprender através do diálogo conjugal. E através de, graças a Deus, o Padre Léo nos ajudou muito nisso. O Padre Léo dizia o seguinte, que o tabu e a promiscuidade são tão nocivos quanto a relação sexual. Não é que um é mais que o não é que a promiscuidade é pior. Ele falava que o tabu e a promiscuidade faz tão mal para a intimidade sexual, tanto quanto. E ali a gente começou a aprender, a gente começou a dialogar, e a gente começou a falar sobre a nossa relação. Cris, onde você gosta que eu te toque? Onde você gosta que eu te beije? Quais são as suas áreas erógenas? Onde que você sente prazer? Como é que você consegue o orgasmo? É próprio de um casal que se ama, que é casado, aberto à vida, falar sobre isso. O orgasmo não foi um erro de percurso. Deus quis que na relação homem-mulher a gente pudesse chegar a um orgasmo e gerar a vida. Nenhuma torta de limão é mais gostosa do que ter uma relação sexual do que chegar no orgasmo. Não existe no mundo nada que se pareça com o orgasmo. São João Paulo dizia que o céu é o que o orgasmo é o que mais se parece com o céu. Então a gente foi aprendendo a sexualidade sadia depois de velho. Vou dizer para vocês, hoje a gente tem uma relação sexual melhor do que quando a gente tinha 30 anos de idade, melhor do que antes de casar, que se trata nos instintos, nos hormônios, lá fora da pele, passando todas as dores, as coisas que nós passamos, a gente descobriu estamos descobrindo como ter uma boa relação sexual. E a relação sexual é querida e desejada por Deus porque nutre o casal, no corpo e na alma. Nós não somos platônicos, em que a alma é separada do corpo. O corpo e a alma, eu toco na alma da Cris quando eu dou a mão para ela, quando eu beijo a boca dela, ou quando a gente tem relação sexual. Eu só sei que a alma da Cris está aqui porque eu vejo o corpo da Cris e vice-versa em vocês. Então não é separado. Então, do mesmo jeito que é belo, imagina o estrago quando isso não é vivido de maneira ordenada. Por isso que a igreja nos sugere a vocês que são jovens, nos convida a viver a castidade. Por quê? Porque a castidade é uma força que protege o amor contra o egoísmo que eu tenho, que todos nós temos, e a agressividade, sobretudo dos homens, porque nós somos agressivos como um macho que sente o faro, um cavalo que sente o faro da égua no cio. Ele não quer perguntar se ela é católica, se ela é de que joga de Nossa Senhora, ele vai lá em cima e casca o pau nela, porque é por instinto e nós somos humanos. Mas temos esse instinto, mas somos dotados de razão. E a castidade é que nos equilibra a viver essa sexualidade. E quantas vezes a Cris tinha razão? Eu vivia como um garanhão no pasto, em que alguém punha um tampão na vagina da égua e eu não tinha relação, então eu ficava bravo e ia embora. Eu fui ter que aprender isso, porque muitas vezes as pessoas não ensinam. E a beleza da sexualidade, ela edifica o sacramento do amor. Isso posto, vamos rezar, Mais uma coisa. Essa questão do tabu é tão importante para nós, cristãos, católicos, porque tem acontecido algo muito perigoso. Muitas mulheres estão assustadas, né, por toda a história da violência, né, dessa questão da agressividade, do meio servir e tal. O que acontece?
muitas mulheres estão falando, não, peraí, vamos viver bonitinho, vamos viver certinho isso aí, porque tá com tal feio, com tal, e muitas mulheres católicas estão sofrendo de algo que chama vaginismo e dispareunia. O que é isso? Não entra na vagina nem pensamento. E aí a mulher precisa ir fazer uma fisioterapia pélvica, porque ela não consegue deixar que o marido a penetre. E isso por causa da cabeça, algumas doenças, enfim, outras origens, mas muitas a origem da cabeça da mulher, de achar que é sujo, de achar que não pode, de achar que é pecado. Então, meninas e meninos, porque isso, a relação é homem e mulher, né? Conversem sobre isso. Mesmo vivendo a castidade no namoro, é preciso conversar sobre isso. Tá bom? E nós estamos à disposição. Se vocês precisarem conversar sobre isso, porque às vezes a gente não sabe nem com quem falar. Né? A gente não sabia com quem falar quando a gente estava tendo dificuldade. Porque todo mundo não, muitas tinham dificuldade e não sabia com quem falar. Tem um livro muito lindo do professor Felipe Aquino, chamado Sexualidade no Matrimônio, Sexualidade no Casamento. Tem muito de capa vermelha. O Felipe Aquino, Sexualidade, vocês vão ler esse livro que fala muito, e tem a chancela de Dom Beni, ou seja, a igreja falando a partir da sexualidade no matrimônio. Né? Uma coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que é interessante a gente pensar, duas coisas no namoro, por exemplo, vou voltar um pouco para trás. Quando a gente namora com alguém, a gente cria dentro da gente uma perótica. Então, sem eu conhecer a Cris, eu já tinha a Cris dentro de mim. Pelas minhas relações com a minha mãe, com a minha tia, com minhas namoradas, você vai criando um ideal de mulher dentro de si. Isso acontece com a mulher também. A mulher que é chamada ao matrimônio, na vocação, lá desde o princípio, foi criando dentro de si um homem ideal. O que é a paixão? A paixão é encontrar no outro aquilo que está dentro de mim. Eu encontrei no outro, nossa, agora sim, cara, da minha carne eu sou nosso. E aí, só que existe uma coisa. Muito daquilo que você encontrou nesse pintão, nessa doutora, de fato bate, deu match. Mas muita coisa não. E às vezes a gente quer pegar esse ideal que existe dentro da gente, a gente quer pegar essa pessoa e enfiar dentro de fortes dentro da gente. Ele tem muito do que você espera de um homem. Ela tem muito do que você espera de uma mulher. Mas ela não é esse ideal, porque o ideal não existe. Mas é importante que a gente tenha essa consciência e poder dar o time de cada um. E uma outra coisa que é interessantíssima, que sereis uma só carne, não tira de mim a minha individualidade. Eu continuo sendo o Betão. A Cris continua sendo a Cris. Só que quando a gente casa, a gente cria uma nova identidade que somos nós. Todas as potencialidades da Cris, eu recebo junto com ela no dia do sacramento. Então, coisas que eu não tinha na minha vida, por conta de me casar com essa belezura, hoje eu tenho, e vice-versa. Então, tome cuidado de não anularem aquele que você ama. Deixe ele ser ele. Deixe ela ser ela. A gente quer namorar com alguém que é ideal. A paixão dura de 6 meses a 2 anos. Esse tempo em que a gente vê o outro do jeito que a gente quer, não do jeito que ele é. E só vai dar certo o matrimônio quando a gente conhecer o outro. Né? A gente já era mais maduro quando a gente conheceu, namorando 1 ano e meio. Foi um risco. Mas nós nos abrimos àquilo que Deus poderia fazer. Quanto mais a Cris se convertia, mais eu me apaixonava por ela. Mas eu ficava falando, por quê? Eu nasci no berço católico, mas a Cris não. Ela não precisava ser católica, mas quis ser, porque ela encontrou em nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro amor da verdade. Eu não tenho nenhum ciúme disso. Esse eu não tenho ciúme, porque eu quero que ela ame. Uma vez chegaram para uma missionária, uma mulher chegou para uma missionária assim, Luzia Santiago, o nome da missionária. Eu queria um homem que me amasse.
Ela falou assim: tolinha, queira um homem que ame a Deus. Tolinho, queira uma mulher que ame a Deus. Porque esse é o amor que muda as nossas relações. O amor humano, né? Ele não é estável. Ele oscila. Mas o amor está aqui. Eu não amo a Cristo no sentimento de 24 horas por dia. Eu amo na decisão de amar. A gente não ama o tempo inteiro. Se colocar um amo dentro da gente aqui, como fazem a gente não ama. Só Deus é capaz de amar. E a gente ama mesmo não estando querendo. É na atitude que a gente ama. A gente ama amando. A gente ama, às vezes, com raiva. A gente ama, às vezes, indignado. Mas o amor acontece no concreto da vida da gente. E vem de uma graça maior. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, fizesse a mão no seu coração. Eu queria rezar um pouco com vocês. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Quando cantava esse refrão, Espírito Santo de Deus inunda você. Existe um lugar dentro de você que pode ainda estar muito fechado. Tantas loucuras que você já viveu e que fizeram acontecer na sua vida. Mas, o lugar do coração de Deus é o sacrário inviolável que está dentro de você. E é através do Espírito Santo que está presente entre nós que é possível ser acessado. Eu não tenho dúvida que quem disse para mim aquela noite que essa é a tua mulher foi o próprio Espírito Santo. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem a possibilidade de enxergar as coisas por verdadeiramente assim. Então, nessa manhã, esse sábado, dia 14, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor alcance o coração de cada um dos seus filhos e suas filhas. E que faça brotar essa vocação que o Senhor mesmo desejou. Porque é na vocação que Deus te predestinou que você será plenamente feliz. Seja uma vida consagrada, seja ao matrimônio, seja ao sacerdócio. Nós cremos num Deus que nos ama e que sempre tem uma via pavimentada rumo à nossa plena felicidade. E é através dessa íntima comunhão com Deus, através dessa experiência que vocês estão fazendo nesse final de semana, que Deus quer falar contigo. Deus tem tentado falar contigo. Deus tem te mostrado aonde você deve ir, mas muitas vezes você está reticente. Ah, não é para mim. Será? Existe um lugar onde habita a plena felicidade que o nosso Senhor quer te levar, que passa pela sua vocação. Senhor, derrama, Senhor Jesus. Limpa as feridas, as dores, as marcas, os erros, as misérias, as mentiras satânicas. Quantas mentiras que Satanás foi falando através de tantas pessoas na sua vida. Que você é incapaz, que você é feio, que você não serve para isso, que você
sei lá, tanta coisa, tanta mentira, Senhor. Como nós sofremos, Senhor Jesus. Vivemos muitas vezes fora de Ti. Mas eu te peço, Senhor Jesus, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, a graça desse profundo encontro, esse toque, naquela chavinha que está off, e porque a gente está tentando blindá-la para o direito do off. Abre ela. Deixa Deus sonhar em Ti. Deixa Deus realizar aquilo que pensou para Ti, porque é ali que você vai ser feito. É nesse serviço, é servindo, estando à disposição da vontade. A alegria está em muito mais lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a gente. Cura, transforma, ratifica, retifica o coração dos teus filhos que tanto querem, que estão aqui, saem de tão longe daqui esses dias. E no fundo, querem estar próximo de Ti. E ser fiéis àquilo que o Senhor tem proposto para nós. A certeza de que o Senhor tem melhor. Que assim que seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.